frente, forma de pescoço e, sobretudo, membros, descida de pernas, aí o castanho leva vantagem. Como eu falei, perdendo apenas aí no arqueamento das costelas. Obrigado aí o quinto colocado. Do castanho de quarto, em relação aos três animais da frente, já temos animais com estrutura corpórea mais proporcional, com animais adultos aqui, dois animais com boa caracterização. O castanho leva vantagem, a nosso entender, ainda no formato do pescoço, que aí o cavalo baio de terceira colocação, ele não define tão bem sua borda ventral do pescoço, mas quando a gente parte para o tronco, hoje aí entendo o cavalo terceiro colocado ser superior em relação ao castanho, principalmente na sua proporcionalidade, qualidade muscular, sustentação de região do osso lombar, transição de lombo para garupa, quando comparado com o castanho de quarta colocação. Quando a gente começa a avaliar a distância de vazio substernal, aí dois animais que se equivalem, mas ainda um pouco mais perto do chão baio, o castanho aqui um pouco mais distante do chão. Quando a gente parte para membros, aí em estática de anteriores, vantagem para o castanho, de posteriores, aí uma ligeira equivalência, e na dinâmica dos posteriores, ainda entendo vantagem do terceiro em relação ao quarto. Obrigado, quarto colocado. Segundo e terceiro, esses dois animais aqui, a nosso entender, o maior páreo dentro desse campeonato, uma vez que o primeiro colocado, a nosso entender, ele se destaca dentro desse campeonato. E a nossa opção foi de colocar o Pampa de Preto à frente do cavalo baio pelas seguintes considerações. Entendo que o cavalo baio de terceira colocação, hoje no conjunto de frente, ele tem contra si a forma da borda ventral do pescoço. Se os senhores observarem aí, o cavalo Pampa de Preto, ele tem não só formato, mas um melhor direcionamento em função de uma espada um pouco mais oblíqua quando comparado com o seu concorrente. Quando a gente parte para o tronco, aí entendo ainda o cavalo Pampa hoje superior. Ambos, quando comparado com o cavalo da frente, eu gostaria de ver uma relação de comprimento de espada e comprimento do osso lombar, assim como eu vejo no cavalo de primeira colocação. Mas ainda melhor relacionado o cavalo Pampa de Preto, por apresentar também uma angulação e uma conformação de garupa ligeiramente superior em relação ao baio. O baio já com a garupa tendendo um pouco mais à planitude, com inserção de cauda mais alta. Se a gente pega a relação do vazio substernal, aí a vantagem é mais significativa a favor do cavalo Pampa de Preto, ele é mais profundo, o cavalo terceiro colocado, ele já perde aí nessa questão. Outra decisão a favor do cavalo Pampa, aqui nós embasamos aqui, vejam que tanto o cavalo Pampa quanto o cavalo terceiro colocado, eles têm excesso de verticalização de seus quartéis posterior. O cavalo terceiro colocado até um pouco já é demasiado a região de quartéis. O Pampa também com verticalização. Porém, nos anteriores, tem uma superioridade a favor do cavalo Pampa, onde o cavalo terceiro colocado ele já tem uma projeção dos seus joelhos, perdendo no direcionamento. Então, entendo na qualidade média de nervos, a vantagem ainda é do Pampa. Como no tronco, um pouco melhor angulado, melhor relacionado com o solo e melhor relacionado entre seu dorso longo e garupa, com o formato de garupa melhor no cavalo Pampa. Pescoço a favor do cavalo Pampa e na caracterização eu entendo o cavalo de terceiro hoje superior, sobretudo na forma da cabeça, ele leva vantagem em relação ao segundo colocado. Mas por essas considerações, no somatório geral, entendo que o cavalo segundo colocado ele suplanta o terceiro. Obrigado, terceiro colocado. Primeiro e segundo, aí eu não tive dúvida aqui dentro desse campeonato, o cavalo primeiro colocado, a nosso entender, ele consegue enquadrar o biótipo melhor ainda do que o segundo colocado, e aliado a isso, com uma caracterização muito nobre, né? Um cavalo que leva vantagem em relação ao Pampa na sua cabeça, qualidade, expressão. Aqui a gente encontra caracterização em formato de cabeça, definição de chão, sobretudo expressão dos olhos e orelhas melhor do que o cavalo Pampa. Ainda temos um pescoço com melhor formato e com melhor direcionamento no cavalo de primeira em relação ao cavalo de segunda colocação. No tronco, mais uma vez, vantagem para o primeiro, embora o Pampa tenha mais arqueamento de costelas, aí temos proporção entre sua espádua, dorso longo e garupa a favor do cavalo primeiro colocado. É um cavalo mais quadrado dentro da pista do que o cavalo Pampa de segunda colocação. Volta a ter vantagem, a nosso entender, nos seus membros, notadamente nos posteriores. Seja de perfil, como eles fazem agora, a quartela um pouco melhor angulada, bem como na descida de pernas e na qualidade de movimentação desses dois animais. Traz os dois ao passo aqui para mim, por favor. A qualidade de direcionamento, né, flexão de jarrete do cavalo primeiro colocado hoje, ele é superior. Isso fica notório quando a gente vê o Pampa caminhando e o cavalo primeiro colocado. O Pampa ele torce um pouco mais sua região de garupa em função
dessa deficiência maior na flexão de seus jarretes quando comparado com o cavalo primeiro colocado. Por isso aqui, nossas considerações do cavalo Maio sobre o Pomba de Preto, parabenizar aqui a todos os participantes aqui desse campeonato.